Chegar ao final do ano sempre nos gera reflexões. Fizemos tudo aquilo que planejamos, fomos felizes, o que conquistamos, quem perdemos. Tudo isso gera angústia e deixa evidente a nossa condição atual. Então, o que podemos fazer? Não olhar para tudo isso, entrar no clima natalino com luzes e músicas felizes pode parecer tentador. Mas será que é mesmo uma boa alternativa? Eu sou Adina Ferelli, médica psiquiatra, e convido vocês a embarcarem conosco nas reflexões do cotidiano. A vida é boa, mas ela pode ser melhor quando sentimos, refletimos e existimos. Vamos juntos? E para discutirmos sobre as angústias do fim do ano, contamos com uma presença ilustre da psicóloga Ana Carolina. Seja bem-vinda, minha querida! Muito obrigada, Adina. É um prazer imenso estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o convite. Ai, eu fiquei feliz com o seu aceite. Ô, Ana, para quem não te conhece, se apresente, por favor. Bom, meu nome é Ana Carolina Souza. Eu sou psicóloga há 10 anos, formada pela UEL e especialista em psicologia da saúde pela Universidade Pequeno Príncipe. Ai, que legal. Você sabe que eu não sabia disso? Que legal! Tá vendo? Gente, vocês vão ver, a Ana é sensacional. Eu admiro muito como profissional e como pessoa. É recíproco. Ah! Ô, Ana, eu pensei em você especificamente para esse tema, porque eu acho que muitas vezes, né, as pessoas não têm noção do quanto o final de ano gera angústia. A gente está nesse clima natalino, decorações bonitinhas, a cidade está super bonita, cheia de luzes, mas como que é a experiência para você, né, como profissional da saúde mental, como que você nota a angústia do final de ano? Então, acho que 2 dados são bem importantes para começar. O primeiro deles é que, bom, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, a gente sabe disso, não dá para desconsiderar esse dado. E um outro dado importante é da Associação Internacional de Estresse, que diz que no Brasil tem um aumento de 75% de quadros de ansiedade no final do ano. Uia! Então, que é a ISMA, para quem quiser depois dar uma olhada. Então, assim, esses 2 dados eles já são muito significativos e expressivos. A gente vai imaginar que, na prática, a gente vai observar justamente esse aumento. Na clínica hoje, eu tenho observado que, para muitas pessoas, tem essa pegada mesmo de final de ano, de festa, de luzes, e ceia, e união, uma harmonia, né, que tem essa conotação de fato. Mas, para uma parcela das pessoas, essa data em específico vai ser bastante difícil. A gente vai observar um aumento da tristeza, da angústia, que vem até mesmo associado com uma desmotivação, né? E quando a gente começa a pensar e até mesmo olhar para o que eu vejo das causas, eu observo que é uma data em que a gente está em fechamento. Então, é um fechamento, um encerramento de um ciclo. E aí a gente vai lidar com as questões que estão relacionadas ao trabalho, por exemplo. Todo mundo está passando por um balanço. Verdade. As empresas estão encerrando ali um ciclo, às vezes o ciclo financeiro, vendo se bateram metas. E isso traz uma pressão muito grande, então, no que diz respeito ao contexto laboral, familiar, porque, assim, bom, se eu me desentendi com a família em algum momento, e agora? O que eu faço se é um momento que as pessoas geralmente têm a tendência em se reunir? Isso. Como é que eu vou encarar aquela pessoa com a qual eu me desentendi? Então, tem mais uma pressão, pressões pessoais, muitas vezes de objetivos, metas, coisas que eu queria conquistar, questões que eu achei que eu fosse conseguir lidar ao longo do ano. Tudo isso entra em pauta, inevitavelmente. E aí a gente tem uma tendência muito grande também, que é de sempre deixar para depois. Imagina! Não, isso é muito tranquilo. E além disso, a gente fica o ano todo passando por uma questão, quer dizer, eu esbarro nessa questão o tempo inteiro, mas eu falo, depois eu vejo. Sempre tem uma coisa mais importante, não é? Com certeza. Só que no final do ano, inevitavelmente, aquilo que esbarra não dá mais para ficar ali, né? É um movimento social, tá todo mundo falando disso, de parar, de olhar, é renovação, é um momento de mudança. Então, meio que você se obriga a parar e encarar o que você ficou esbarrando o ano inteiro.
E tem uma outra coisa. A tristeza é um sentimento que nos pede recolhimento. Então, é um sentimento em que a gente, inevitavelmente, se volta para dentro. Diferente da alegria, que tem aquela coisa do extravase. Isso, expansivo. Expansivo, exatamente. E a gente insiste em não fazer esse movimento de recolhimento, não é? Então, vão ter pessoas que vão necessitar desse recolhimento maior. E não é um problema isso, né? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade que a felicidade ela é imposta. Você tem que ser feliz o tempo inteiro. Isso é uma utopia, né? E a felicidade ela só existe porque você tem um contraponto da tristeza. Então, eu achei muito legal isso que você falou de se recolher, porque a gente entende que sentir tristeza, se recolher, até o isolamento social em algumas situações é ruim. E ele é completamente necessário, né? A gente precisa do silêncio. A gente está tão acostumado com tanto barulho, com tanta atividade, e aí se recolher pode ser, claro, muito doloroso, porque você vai lidar com questões não necessariamente gostosas de lidar, mas é importantíssimo, né? Então, quase sempre sentimentos que são desconfortáveis. Tem uma frase que eu li esses dias e que, assim, ela tá na minha cabeça... reverberando. Exatamente. Que é de um livro Sede de Me Beber Inteira, da Liana Ferraz. E ela diz assim, que a felicidade não é um lugar para você fazer morada, é um lugar que você atravessa. Olha! Sim, e é linda essa frase, Sim. Não é? Porque a gente insiste em ser feliz o tempo inteiro, em morar na felicidade. E não é possível, né? Então, essa coisa mesmo da positividade tóxica, esse movimento good vibes, eu tenho que estar, eu preciso estar, não é nem eu preciso estar bem o tempo inteiro, bem vestido o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro, trabalhando, produzindo, na maternidade, enfim, não é possível sustentar todos esses papéis e funções com tanta maestria o tempo todo. Então, eu costumo dizer que sentimento é sinal de que tem alguma coisa acontecendo, é bússola. Isso, Então, olha para isso, né? Exatamente. Se você quer encontrar um caminho, olhe para o que está acontecendo dentro. Não tem jeito, é inevitável. E não adianta, eu falo que assim, a gente vai colocando debaixo do tapete, acho que aquilo deixa de existir, né? Eu lembro que na formação de psiquiatria, em algum período, eu li um texto que eu lembro que era da psicanálise, mas ele comparava a gente esconder as emoções como um barril cheio de ar que você joga na água. Então, você empurra ele para baixo. De repente, ele sobe com tudo, assim. Então, você fica gastando energia, colocando ele para baixo. E, muitas vezes, você olhar para ele e tentar resolver gera muito menos angústia. Exato. Né? A gente sabe que tem um funcionamento. O nosso corpo... A primeira coisa que recebe uma informação externa é o corpo, né? O cérebro. E aí, ele vai assimilar essa informação e vai dar como resposta as sensações que a gente tem. Então, assim, isso que você falou é perfeito, porque justamente você recebe uma informação do externo, isso te afeta de alguma maneira, essa informação é devolvida para você, e aí você faz de tudo para aniquilar a informação, assim, né? Você fica insistindo. Só que o nosso cérebro é muito inteligente, ele encontra outros meios. Exatamente. Sabemos muito bem disso, não é? Com certeza. Isso vai para o corpo, inevitavelmente. E aí as pessoas ficam desesperadas. Ai, mas eu tô com uma dor aqui, o que é isso? Faz exame, investiga. Não que não tenha que fazer, não é isso. Claro. Mas entender que hoje a gente já sabe que mente e corpo é uma coisa só, é todo. Exatamente. Então, é esse barril aí. Eu falo, se a gente conseguisse separar a cabeça do corpo, a gente praticamente não adoecia. Mas não dá, E também né? não existia. Com certeza. Adorei. Eu falo, gente, quando a gente pensa, né, em doenças mentais, não são doenças mentais, são doenças do corpo inteiro, né? E a gente tem que entender como esse todo mesmo. É muito legal. E, Ana, assim, como que... Você falou da questão do final do ano, até das questões familiares. Eu acho isso... Claro que depende de cada família, mas como que você entende, por exemplo, a construção, a representação social do Natal? Como é que a gente olha para o Natal e tem gente que vai odiar o Natal, tem gente que vai amar o Natal? Como que você entende isso? Somos seres sociais. E que se relacionam.
E aí, socialmente falando, existe, acho que uma conotação aí voltada para a religião com relação ao Natal, para algumas pessoas, para aquelas que fazem sentido, que é o nascimento de Jesus, enfim. E existe essa questão também comercial, essa visão do Natal, né? Que é o presentear. É a festa mais esperada na nossa cultura ocidental, é o Natal, né? É o momento em que as pessoas se reúnem. Tem a questão da comida, que é algo que reúne as pessoas inevitavelmente. É uma grande festa. E sendo uma grande festa, vai ter essa conotação de amor, acolhimento, união, isso do presentear também. Então, socialmente falando, eu vejo que tem essas duas vertentes correndo aí. Né? Uhum. Mas, paralelo a isso, tem a questão individual e até mesmo familiar. Cada um vem de uma família. E para cada família vai ter uma conotação. Para algumas, esse cunho mais religioso. Para outras, essa questão mais de festejar, de união, de se juntar à mesa, enfim. Agora, todos nós viemos de algum lugar, né? De uma família, de um núcleo. Quando criança, por exemplo, eu me lembro que a presença da minha avó paterna era algo que unia muito a família. Olha que legal. Então, eu me lembro de todas as férias, ir para a casa da minha avó e ter ali a família unida. Depois do falecimento da minha avó, por exemplo, aos meus 12 anos, isso se perdeu. Né? Então, tinha alguém ali que fazia essa função de unir a família em torno da mesa. E era uma vez por ano que a gente se via. Então, o Natal tem isso também. Muitas vezes a gente passa o ano inteiro sem ver as pessoas e ao final do ano a gente se encontra. Né? E aí eu vejo que isso pode ser positivo, mas também pode ser negativo, porque aquele momento de, dependendo da família onde você está inserido, é aquele momento de maior pressão. Isso. Para todas as questões. Tipo, mas você não vai ter filho, mas você não casou ainda, mas você não mudou de emprego ainda. Você só vai ficar em um filho? Exato. Você não vai namorar? Então tudo isso aparece. Não, e assim, é muito interessante porque eu brinco que assim, tem família que, e isso também, claro, varia muito de cultura para cultura, assim, mas que adora dar pitaco na vida dos outros, né? Então, é o momento, então você fica em evidência, e é muito engraçado que eu escuto muito isso no consultório, eu tô apavorada de ir no final do ano ver minha família, porque eles vão falar que eu ganhei peso, né? Eu tenho uma paciente que é muito interessante, assim, ela é de uma família de obesos, ela é tão obesa quanto a família toda e a família acha ela um absurdo e toda vez que encontram ela, criticam ela pelo peso. Ela fala, gente, eu venho de uma família assim, todos somos iguais. Eu tenho questões, ela tem questões importantes com o corpo, mas ela é o centro das atenções. Claro, né? Porque quando eu tô dizendo do outro, eu não tô chamando atenção pra mim, né? Deixo de olhar para as minhas próprias questões, né? É muito mais fácil olhar para o outro, né? Claramente, né? Mas é muito legal isso que você tá falando, porque eu acho que quando a gente entende que a gente não obrigatoriamente precisa estar feliz, sabe? Essa positividade tóxica eu acho extremamente tóxica. E olhar para isso e falar, olha, tudo bem, eu não tô bem, eu posso querer não ir, por exemplo, sim, né? Me encontrar com a família, e tá tudo bem, olha, eu vou respeitar esse momento que eu não tô legal, eu prefiro me recolher, tá tudo bem, né? A gente precisa desconstruir essa coisa da obrigação, porque a gente está falando justamente da positividade que é entendida enquanto uma obrigação. Isso. Então, externamente isso é falado o tempo todo, tanto verbalmente quanto na linguagem não verbal, a gente vê isso o tempo todo. É verdade. E aí, só que a gente não faz o link entre o que está no externo e o que está acontecendo dentro da gente. Faz sentido para mim? Nesse momento, eu estou realmente em condições de produzir? A gente precisa aprender a ler os sinais. Claro. Tem horas que a gente está cansado, esgotado, não é? A mente está exaurida ali, você já não tem energia, você insiste em sentar na frente do computador e continuar fazendo. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma, né? A gente sabe que nenhuma. E aí a gente negligencia o sono, por exemplo, né? Que hoje a gente sabe que assim, é fundamental para a sobrevivência, de fato. Então, é preciso desconstruir essas obrigatoriedades. Entre elas, isso que você acabou de dizer. Talvez não faça sentido estar numa comemoração de final de ano com a família, a depender da sua família. Isso. Existe um momento em que a gente faz um distanciamento familiar.
Não é? Isso é muito natural, acontece. É saudável, inclusive. Ótimo, concordo. De você questionar. Bom, eu vim daqui. Essas são as pessoas da minha família. Não vai mudar. A família da qual você veio não vai mudar. Isso. As pessoas, se quiserem, pode ser que elas mudem. E aí você começa a se questionar. Não é? É aqui que eu quero estar? Com essas pessoas, nesse momento? Não estou dizendo que você não vai nunca mais conviver. Isso. Mas você precisa avaliar. Você tem total liberdade para avaliar. Não é? Você tem direito de ir e vir. De escolher aonde você vai estar. Claro. E isso é muito legal, porque isso diz de um respeito a si mesmo, né? E é claro que eu não quero magoar o outro, e muitas vezes essa questão da obrigatoriedade também eu não consigo lidar com o olhar desaprovador. Então, eu dizer que eu não vou vai gerar uma repercussão tão negativa que eu não quero lidar com isso também. Então, eu prefiro falar que eu vou, mas daí eu me desrespeito. Exato. E aí eu fico pensando... Será que você já parou para avaliar se o custo de se desrespeitar não acaba sendo muito maior do que você aprender a lidar com essa questão aí? Não é? De eu deixo de me posicionar porque eu não sei me posicionar, não é porque eu não quero. É isso. Então, precisa aprender. A gente está falando de limite aqui. Isso. Né? Então, limite é algo que é fundamental para a existência de qualquer ser humano. E começa com os limites que a gente... se coloca. Né? Porque a gente tem uma relação com a gente mesmo. Lógico. Como é que a gente lida com essa relação? E depois vem as outras relações. Tem uma professora que ela sempre falava, comparava limite com a célula. E a célula tem uma membrana. Sim. Né? E aí, nessa membrana, ela protege, ela deixa entrar os nutrientes, ela protege de agentes nocivos, ela repele aquilo que não vai nutrir a célula, enfim. Então, ela cuida para que a célula esteja bem, para que ela se reproduza ali. E o limite é a mesma coisa, é essa membrana que a gente precisa assim, ter para existir. Exato. E é interessante isso, essa analogia, que faz muito sentido. Porque e eu só vou saber desse limite se eu olhar para ele. Né? Então, olha, eu entendi que se eu passar desse ponto, isso vai me prejudicar absurdamente. Eu vi isso muito evidente, por exemplo, quando começou essas questões políticas de extremos, assim, das pessoas falarem, olha, não, eu não aguento mais encontrar a minha família porque eles vão ficar criticando meu posicionamento político. E aí é desse limite de dizer, olha, isso eu não vou discutir, ou isso não está para discussão, né? Não foi posto. E as pessoas têm muita dificuldade de dizer esse não e de colocar esse limite como sendo... Isso eu acho que até da própria educação nossa, né? Que você tem que ser educado. Você imagina que você vai dizer não para a pessoa, que feio. E se for o pai e a mãe, então? Nossa! Mas isso gera uma culpa! Como que lida com isso, né? Por isso que eu falo, essa questão do olhar desaprovador, ela é muito difícil. Sim. É uma das grandes questões do ser humano, né? Igual eu falei antes, somos seres relacionais, somos mamíferos que dependem do outro. Para existir. Exatamente. Né? Nós sabemos que uma pessoa em solidão, ela sucumbe. Né? As pessoas morrem de tristeza, inclusive. Com certeza. Né? Então, mas é muito diferente, por exemplo, da solitude, que é quando a pessoa faz uma escolha ali por estar sozinha e ela, na verdade, nem está sozinha, está com ela mesma. Isso. Né? Mas, em algum momento, ela se aproxima dos outros. Né? Então, só que a gente precisa aprender a cultivar relacionamentos que sejam saudáveis, seja qual for o relacionamento. Então, eu brinquei aqui pai e mãe, porque tem uma... Nós viemos de um pai e de uma mãe. Isso. Né? Enfim, pai e mãe têm questões assim como a gente. E não são perfeitos. Gente como a gente. Exato, e não serão. E isso não nos impede, por exemplo, de aprender a lidar com essa relação para que seja uma relação mais funcional, mais saudável. E muitas vezes isso vai passar por limites. Exato. E eu costumo dizer, o bom senso, ele não tem que vir do outro. A gente sabe o que nos toca, né? Então, a gente às vezes fica indignado. Nossa, mas me fizeram tal comentário, que absurdo. Mas será que essa pessoa sabia que isso era uma ferida sua? Exato. Muitas vezes não sabia. E pai e mãe, é claro que é muito mais difícil você colocar esse freio, porque tem questões da aceitação mesmo. Mas, às vezes,
estão dizendo de algo que eles não sabem que estão te causando dor. Então é importante dizer, olha, isso é muito doloroso para mim, eu não quero conversar sobre isso, né? E aí a gente vai ensinando as pessoas sobre os nossos limites, né? Exatamente. As pessoas não têm uma bola de cristal para adivinhar como é que as coisas te afetam. Isso. Né? Nós somos afetados o tempo todo pelo externo e pelo interno. Com e aí certeza. é o que a gente falou antes. Se você não estiver atento ao que está acontecendo dentro de você, vai ser impossível lidar com as questões. Com certeza. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Cada um é um mundo, é um universo. Se você não parar para olhar para dentro, fica muito difícil de existir e de existir na relação com os outros. Com certeza. Tanto que a terapia, ela é tão desafiadora, eu entendo, porque tem a ver com isso, né? Eu olhar para dentro, e muitas vezes eu escuto isso muito no consultório, eu acredito que você também. Eu não quero lidar com isso agora. Você já está lidando. Sinto lhe informar. Não é? E assim, a partir do momento que... É claro que eu acho que cada um tem um momento, uma estrutura para lidar com cada questão. Mas eu falo, se você está na mão de um bom profissional, por exemplo, se você vai para um processo terapêutico, o profissional vai saber o que ponto que ele pode pegar, que ponto que é estrutural, e que se eu mexer nisso sem cuidar de outras coisas, eu vou desmoronar essa pessoa, né? Exatamente. Não é... Ninguém vai lá ficar cutucando suas feridas sem saber o que tá fazendo, né? Exatamente. É bem por aí. Por exemplo, você estava falando, eu me lembrei, né? Vamos imaginar uma pessoa que está numa relação abusiva, né? Já que a gente está falando de relacionamento. E aí, se ela chega no consultório, você não vai logo de cara falar para ela, você tem que sair dessa relação. Não é isso, Com né? certeza. O profissional e a pessoa muitas vezes chega já sabendo que a relação é abusiva, já conseguindo identificar que é uma relação tóxica. Mas é justamente o que você falou. É preciso trabalhar primeiro na base, no fortalecimento dessa pessoa emocional, para que depois, só depois ela dê conta de repente, sair dessa relação. Isso. Porque como que você tira uma pessoa de uma relação que a sustenta, porque em alguma medida relacionamento abusivo tem uma base ali de sustentação, e aí você deixa a pessoa onde? Isso. Então é o que você disse, é importante entender que em algum momento num processo de terapia, você vai chegar em questões que são mais profundas, questões que são assim estruturantes, inclusive. Mas você vai fazer isso de maneira titulada, devagar, comedida, num processo que você não está caminhando sozinho. Isso faz muita diferença, né? É muito engraçado, porque às vezes eu escuto no consultório os pacientes, nossa, que bom que isso aconteceu hoje, porque eu tô indo pra terapia, eu vou falar disso. Isso é legal, então você não tá sozinho nessa, né? E você tem, eu sempre digo isso pros pacientes, mesmo que você tenha medo de enfrentar os seus medos, você tá com alguém capacitado para isso. Tem um filme que eu sou simplesmente apaixonada, que chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Eu não sei se você já... não assisti. Nossa, você vai amar. Vou ver. Ele é um livro e depois fizeram um filme. Na verdade, eu assisti o filme e depois li o livro. E os dois são sensacionais, assim. E mostra um monstro que sempre aparece para uma criança 7 minutos depois da meia-noite. E, na minha visão, a relação dele com esse monstro é uma relação terapêutica. É sensacional, porque ele tá com uma mãe doente, assim. É lindo o filme. Preparem os lenços. Já vou ver hoje. Que esse filme faz chorar muito, assim. Mas eu acho que é disso, assim. O monstro vai aparecer. Então, se a gente enfrenta esses medos, e eu acho que esse momento de ano, final de ano, sempre evidencia os nossos monstros, vamos encarar, vamos olhar para isso, vamos pensar, olha, então se isso me dói tanto, vamos trabalhar isso, o que eu posso fazer para trabalhar com isso para o próximo ano? Poxa, cheguei no final do ano, achei que minha conta ia estar no azul e tá estouradíssima, tô acabando com todos os limites. Vamos olhar para isso, não adianta eu simplesmente não acessar o app do banco e entender que, tipo, se eu não olhar, isso não existe, né? Tá lá comendo seus juros, entendeu? Mas né? Eu acho que olhar para o... Acho lindo quando você fala que isso é sintoma. É isso. Então, vamos olhar e pensar, como é que eu consigo me organizar para o ano que vem? Algo que é plausível. Ou, não consegui me organizar. Vamos pedir ajuda de um profissional.
né? A gente não precisa fazer tudo sozinho nesse mundo, né? Parece que o final de ano, você está falando, só me vê isso, assim, né? Que o final de ano coloca de cara a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade. Olha, né? sim. Não tem jeito, porque por ser esse momento de reavaliação, acaba aparecendo muito na nossa cara isso, assim, que eu sou vulnerável, que eu não sou perfeito, que eu não dou conta de tudo. Olha quantas coisas que eu não dei conta nesse ano. Exato. Não é? E aí algumas pessoas vão utilizar disso, dessas informações, de uma maneira saudável. Vão pegar isso e fazer alguma coisa a partir disso. Olha né? isso. Só que tem outras pessoas que, infelizmente, acabam ficando ainda mais debilitadas emocionalmente falando, justamente por se dar conta dessa vulnerabilidade. Exato. Né? E a gente sabe, principalmente, por exemplo, pessoas que já têm uma predisposição ou que já têm um diagnóstico dentro de saúde mental, essas pessoas com toda certeza vão sofrer mais, vão sentir mais. Sim. Né? Esse final de ano. Tanto que, você sabe que eu aprendi com um professor meu da residência, ele sempre falava assim, nunca tirem férias antes do Natal, porque as pessoas estão mais fragilizadas nesse momento, e você pode ser um ponto de apoio para essas pessoas, né? Por exemplo, eu como psiquiatra, eu costumo não mexer muito nas medicações final de ano, nunca desmamo medicação final de ano, porque você nunca sabe a representação, as situações que ela vai passar, que podem ser extremamente estressoras, né? E eu costumo brincar que a gente exige tanto que as crianças lidem com a frustração, mas a gente não sabe lidar com frustração. E aí fica muito evidente. A gente estava conversando antes e eu achei muito legal que você trouxe a questão da Copa do Mundo, né? Nós estamos no final de ano, Copa do Mundo. Gente, é muita coisa pra gente lidar, entendeu? Vamos colocar no pacote, porque foi, de fato. Né? Claro, estamos, assim, num processo de tentar sair de uma pandemia, ainda a passos meio trôpegos. Então, é muita coisa pra gente lidar. Tem que ter compaixão por nós mesmos, Por né? favor. E olhar para a saúde mental, eu acho que eu sou meio... Achava, né, que eu era meio poliana, assim, porque eu falava assim, gente, essa pandemia vai trazer o melhor da humanidade, porque a gente vai repensar toda a nossa vida. Não necessariamente isso aconteceu, né? Apareceu o pior e o melhor do ser humano nesse processo. Mas eu acho que uma das coisas da pandemia que deixou muito evidente é o quanto a gente precisa cuidar da saúde mental. Se a gente não cuidar da saúde, olha aí, gente, estamos falando dos jogadores, o quanto ficaram impactados. Então, gente, se a gente não cuida da saúde mental, eu posso ter a melhor técnica. Eu vou errar o chute. Exatamente. Não é? Sim. A gente comentava sobre isso e ficou muito claro. Só não viu quem não quis ver realmente, não é? O quanto que o impacto emocional, o estresse, nós sabemos o efeito que o estresse cumpre no nosso corpo. Claro. Né? E o quanto ele pode nos prejudicar, inclusive, se a gente não tiver ferramentas, e elas existem, para lidar com o estresse. Até porque a gente sabe que, por exemplo, um estresse muito alto, um nível de ansiedade muito alto, ele vai atrapalhar a cognição, né? Eu tenho hipofluxo de sangue para regiões cerebrais que são fundamentais. Então, eu preciso de outras estratégias para lidar com isso, porque se eu for só reagindo a essas reações do meu organismo, eu não vou raciocinar direito. Exatamente. Por exemplo, no estresse, estava falando disso, né? Tem um aumento de atividade do sistema autônomo. Né? Você está ali super ativado, em hiperativação. Seu corpo está preparado para lidar com uma situação que lá antigamente, por exemplo, era fugir de um leão. Isso. Né? Só que esses perigos hoje são outros. E aí, se eu estou sob efeito de uma situação, por exemplo, a Copa do Mundo chutar um pênalti, é uma situação que pode ser o leão lá de trás. Com certeza. Eu preciso enfrentar isso. E, ao mesmo tempo, eu preciso de uma diminuição desse sistema autônomo. Eu preciso ativar um outro sistema que me permite lidar com esse estresse de uma maneira que eu consiga responder a essa situação que eu estou vivenciando. Eu não consigo responder a uma situação sobre níveis elevados de estresse. Não dá. E muito possivelmente eu vou responder, mas de uma maneira que pode ser não saudável ou até mesmo inadequada. Como, por exemplo, errar um pênalti. Exato! E isso é impressionante, assim, porque
Eu brinco muito no consultório. Não tome grandes decisões estando muito feliz ou muito triste. Porque sob o estresse, você não vai analisar todas as variáveis adequadamente. Então, isso é prejuízo cognitivo mesmo, né? Olha que interessante. Você viu como impacta a gente? Nossa, muito, totalmente, na real, não é? E Mas acho que tem uma mudança aí, né? Você está falando da saúde mental. Sim. Parece que a pandemia também fez com que a gente olhasse mais e começasse a reconhecer a necessidade do cuidado da saúde mental, do cuidado com as emoções. Eu acho que em passos muito lentos ainda, mas eu percebo que está muito diferente de uns anos atrás, esse movimento, assim, sabe? A busca por ajuda mesmo, né? E dizer que é muito comum, o paciente chega no consultório e eu digo, mais difícil você fez, que é decidir chegar aqui, né? Porque admitir que eu não estou bem, que é olhar para os nossos fantasmas, é o mais difícil. Depois que eu fiz isso, o processo ele fica muito... Primeiro porque ele é compartilhado, eu acho que nenhum sofrimento é insuportável se você não consegue compartilhar, né? E porque você começa a ter ferramentas para lidar com essas angústias, né? E é muito interessante que, assim, quando eu estava pensando na pauta para te mandar, uma das coisas que eu pensei, assim, é o quanto, por exemplo, quando a gente passa por um processo terapêutico, a gente se transforma, né? A gente muda. Tem uma tirinha que uma vez eu vi na internet e eu nunca mais achei de novo. Mas era uma borboleta dirigindo um carro e aí o guarda para ela e pede a carteira de motorista. E ela entrega e a foto na carteira de motorista é uma lagarta. E aí ele fala assim, mas essa não é você. Ela fala, essa era eu antes da terapia. Eu achei aquilo brilhante. E é disso, assim. Então, às vezes, a gente está se transformando e saindo de lagarta, virando borboleta, criando autonomia. E as pessoas, isso vai gerar um impacto não necessariamente positivo, porque às vezes essa minha posição de aceitar tudo, principalmente numa relação familiar, por exemplo, em que eu faço para as pessoas muitas coisas, é confortável para elas, né? E aí eu sair desse lugar vai gerar... Como assim? Você está muito diferente, você está muito mudada, né? Sem dúvida nenhuma. Você sabe que acho que essa é uma das medidas em que eu escuto muito dos pacientes. Fulano me falou que eu estou totalmente diferente. Eu discuti com não sei quem porque me disse que eu não era assim, que eu mudei, que eu não sou mais a mesma. E, assim, é uma medida do externo. E, ao mesmo tempo, é interessante porque quando os pacientes trazem isso, eu vejo também eles falando do quanto eles passam a se gostar. Isso. Quanto eles gostam do que eles estão experimentando. Esses dias eu escutei, eu percebi que eu não cabia mais naquela caixa, que aquela caixa já não me servia mais. Eu falei, é isso. Olha aí o processo acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas não desconhecem o que é fazer terapia, porque muitas nunca tiveram contato, não é? E aí, mas eu vou vir aqui, eu vou falar, e quando que eu vou saber que eu tô melhor? Sim. O que mensura essa melhora? Porque a gente está muito acostumado com um modelo, por exemplo, quando você tem um problema de saúde, uma pneumonia, por exemplo, você toma uma medicação, passou 7 dias, o médico até te diz, em 7 dias é esperado que você esteja melhor, porque é o ciclo, isso. Não é? Do vírus ou da bactéria, enfim. Só que na terapia a gente não tem um ciclo tão estabelecido dessa forma, a gente está lidando com o subjetivo. E é difícil a pessoa conseguir mensurar isso. E aí, quando ela consegue identificar essas pequenas, que não são tão pequenas, assim, né, mudanças, nossa, é muito valioso de acompanhar e assistir isso acontecendo. Com certeza. É delicioso de ver, né, essa transformação. É muito legal quando eles falam assim, eu sou outra pessoa. Eu falo, que maravilhoso, né? E quando você conquista essa autonomia, é por isso que eu falo que é tão importante a gente enfrentar. Porque você não volta mais para aquele lugar. Né? Quando o paciente diz que a caixa não serve mais, eu uso o exemplo, né, que a roupa não veste mais, isso é maravilhoso, porque você começa a não aceitar mais desrespeito com você mesmo, né? E isso passa pelo Natal, não é? Porque, como a gente estava falando, Natal é uma festa tradicionalmente familiar. Isso. Cada um tem sua família. Se eu
tô ali desde pequeno, naquela convivência, mas chega um momento, muito possivelmente na vida adulta, em que eu passo a questionar muitas das questões ali, talvez estar ali já não me caiba mais. Isso. E pode, inclusive, gerar uma angústia mas é minha família, como que eu faço? Como é que eu dou as costas, né? Será que tem problema se eu fizer uma ceia na minha casa com meus outras amigos, pessoas? Isso, com os meus amigos? Como que fica isso? E às vezes a gente se cobra para estar num lugar que não quer estar. Não é? Exatamente. E aí, por isso, eu acho que esse é um dos grandes motivos das angústias do final do ano, né? Eu ter que estar em lugares que não me representam mais. Eu costumo dizer, né, na pandemia a gente estreitou laços e afrouxou laços com outras pessoas, e isso é fundamental. Então, eu olho para mim, vi que eu mudei e essa relação não me representa mais. Ou, por exemplo, eu escuto muito no consultório, pessoas que se posicionaram sexualmente para a família e a família simplesmente não aceita. Por que eu vou ter que estar nesse ambiente em que eu sou violentado o tempo inteiro por quem eu sou, né? E se eu posso estar num outro lugar em que eu vou ser aceito? Exatamente. É óbvio que eu vou preferir estar no lugar onde eu vou ser aceito, né? Isso é normal do ser humano, né? A gente está falando de pertencimento, né? Então, assim, a gente constantemente avalia aonde é que eu pertenço, a que lugar que eu pertenço, a que pessoas. Isso. E são fases, né? São fases. Acho que tem momentos em que a venda cai, isso. E que é impossível colocar de volta. Isso. Né? Essa tomada de consciência, assim, dura. Não, lógico. E não tem aquela frase que a ignorância é uma bênção, né? Eu falo, gente, não é não. A ignorância é péssima, porque a gente acha que não está vivendo, mas eu acho que é isso, é tirar a venda e falar, ok. Sabe a benzetacil que a gente tinha que tomar quando criança, quando estava com infecção na garganta? É isso, dói. Vai ser ruim, mas amanhã você tá zerado, né? Tudo bem que a terapia não vai fazer amanhã você ficar zerada, mas olhar para isso vai fazer com que minha vida melhore muito. Eu acho que é importante a gente desmistificar isso, né? Porque a gente pode ter um final de ciclo, um final de ano com reflexões muito positivas. Não é olhar só para aquilo que eu não conquistei, é olhar para aquilo que eu conquistei e, olha, eu sobrevivi, estamos vivos, pós-pandemia. Eu tô aqui lutando, trabalhando. Poxa, isso já é uma vitória gigantesca, né? Para que só olhar para as faltas? É óbvio que elas também nos representam, mas a gente tem que olhar para as nossas potências com carinho, né? A gente olha para as vitórias dos outros com tanta alegria e deixa de olhar para as nossas, né? Com certeza. Mas assim, achei sensacional o ano que você trouxe, porque acho tão importante a gente falar sobre esse tema, acho que é pouco falado, né? E trazer isso de entender que o Natal não precisa ser feliz, não é uma obrigação. Tem até um desenho que você já assistiu com certeza, que é o Divertidamente, né? Sim. Eu amo esse desenho. E eu acho que eles representaram muitas coisas muito bem. As ilhas da personalidade, então essa questão estruturante, mas mostraram o quanto a tristeza é fundamental. E todas as emoções, né? Todas ali. A raiva, o medo, o nojo, tudo existe para que proteja a gente de algumas situações. Então, olhar para essas emoções, aceitar essas emoções, faz parte de uma construção de vida mesmo, né? Exatamente. Sim. Que legal. Ana, e você, Ana, tem mais alguma mensagem? O que mais você gostaria de passar para o pessoal para esse final de ano aí, para alguém que esteja talvez angustiado com o peso de encontrar a família? O que você gostaria de dizer? No final do ano, até eu tenho o hábito, assim, né, eu gosto muito de ver fotos. Então, que legal. Eu gosto de ter esse momento das fotos do ano, das fotos até de anos anteriores. É uma coisa que acho que talvez na família, em casa mesmo, a gente cresceu meio que fazendo isso em alguns momentos. Vejo que isso se perdeu, mas é um hábito, é um costume que eu acabei adquirindo ali. E é muito bom porque eu consigo ver justamente o que você estava falando antes, das minhas fases. Do que eu já fui,
do que eu já conquistei, do que eu deixei, sabe? De quem está comigo há tantos anos, quem já passou pela minha vida, quem acabou de chegar, essas questões profissionais também, enfim. Então, eu vejo nas fotos uma possibilidade realmente de me ver, porque que de fato, legal. eu tô me vendo ali. Sim. Né? E a gente não tem muito esses momentos em que a gente se vê de fora. Isso. Sabe? E a foto parece que me traz essa sensação, essa perspectiva. Então, eu diria que é muito saudável que cada um pudesse encontrar um meio, uma forma, identificar algo que seja seu, que faça sentido, de fazer essa reavaliação, de fazer essa análise de vida mesmo, né? Que passa pelo ano que a gente vem concluindo aí, que está quase no final, mas que também passa pela sua vida, pelas coisas que você já viveu até aqui. Isso é muito saudável, importante, inclusive, para que a gente consiga continuar, ter um propósito para continuar, inclusive. Né? E para aquelas pessoas que a gente sabe que talvez não tenham condições de fazer isso, justamente porque estão em dor, em sofrimento, buscar ajuda, buscar suporte familiar, de amigos ou de pessoas com as quais ela confia, que sejam próximas, não é? Uhum. Ou até mesmo um apoio profissional. Acho que é um momento, é válido. Né? Se é um momento em que as coisas afloram e que muitas vezes é tão difícil chegar numa terapia ou chegar num psiquiatra, talvez com a ajuda seja possível nesse momento. Com certeza. Ajuda de um amigo ou de um familiar. Então, desmistificar essa coisa do pedir ajuda. Nós não somos menos por pedir ajuda. Pelo contrário, é um ato de coragem. Com certeza. De ajuda, inclusive. Tanto que tem aquele livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Eu acho que uma das analogias que ela usa, que é muito legal, é esteja na arena. Você tem que estar ali lutando, né? Você pode estar aos frangalhos, mas estar ali, admitir que, olha, isso não tá fácil, tenho essa fragilidade, mas essa sou eu, né? Eu acho que é libertador mesmo. E uma outra coisa que eu pensei agora, começar também a desmistificar essa coisa de fulano é perfeito e tem a vida perfeita. Pode parecer, mas todos nós, assim, não tem ninguém que não esteja nesse pacote. Temos questões. No bastidor, que você não está vendo, essa pessoa sofre por alguma questão, por algum ponto. Então, não é só você que está sofrendo, não é só você que está passando por um momento difícil, todos estamos. Né? Por mais que a pessoa não demonstre, por mais que não pareça, por mais que, nunca imaginei, em alguma medida, em algum momento da vida, todo mundo passa por uma questão emocional. Né? E é isso, né? É de se permitir entender que tá tudo bem, não precisa estar tudo ótimo o tempo inteiro. Você estava falando da questão da performance e tudo, né? É muito engraçado. Vou dar um exemplo meu, assim. Ontem eu queria dormir cedo, porque sabia que ia ter a gravação hoje, queria estar com a cabeça boa e tal. É claro que meu filho era meia-noite andando de bicicleta pela casa, empolgadíssimo, né? Aí a gente dorme assim, exausta. A hora que tocou o despertador, eu falei, não acredito. Eu quero o manto da invisibilidade. Por favor. Não sai daqui. Mas assim, e é entender que, ok, pode ser que a gente não esteja na nossa melhor forma. E tá tudo bem, né? É ser humano como qualquer outro. É isso, é o que é possível no dia de hoje. Eu acho que esse respeito... A gente vai aprender a respeitar o outro quando a gente respeita a gente mesmo, né? E os nossos limites. Ai, Ana, sensacional. Só posso te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigada. É sempre uma delícia conversar com você. Eu já falei, você é uma comunicadora nata. Eu amei o seu projeto, acompanho. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Tá vendo? Ana é uma inspiração para mim. A Ana tem um canal, gente, Ansiedade Nossa de Cada Dia no Spotify, que é sensacional. Ninguém aqui é ansioso, né, Ana? Imagina. Então, assim, a Ana traz reflexões sensacionais. Então, a gente convida e muito obrigada. Espero que você possa voltar outras vezes, Ana. Que legal, obrigada. Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários, sua opinião, suas dúvidas, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. A vida é melhor quando compartilhamos experiências. Até o próximo encontro. Obrigada! Que delícia, adorei! Ai, Ana, maravilhosa! Bom.